Pronto, já estamos gravando o nosso encontro de hoje. Que bom, meninas, como eu estava falando antes, que bom estarmos aqui para bater um papo cabeça. É tão bom, deixa eu só dar um aviso para minha turminha aí que estão fazendo bagunça. É tão bom a gente ter esse momento, né? É tão valioso esse momento. E a gente vai aprendendo cada vez mais o quão valioso ele é, porque a gente vai recebendo tanta luz, né, tanto insight, tanta verdade, que ela vai ganhando morada dentro de nós. Eu fiquei muito feliz com a nossa aula passada, porque a gente acabou trazendo, né, as nossas dúvidas, os questionamentos sobre tudo isso que a gente aprende aqui, né? Esse outro caminho, essa outra forma que nos é apresentada de viver, de pensar, né? Principalmente pensar, porque a vida é na mente e tudo parte a partir de como pensamos sobre tudo. Então, foi muito bom a aula passada, porque a gente acabou trazendo muitas das nossas experiências, né, de como pensamos, das dúvidas que temos, né, à luz para esclarecer. Então, são oportunidades maravilhosas que a gente tem de nos alicerçar para essa mudança. Porque a mudança da mente, ao qual Jesus nos propõe, ela não vai acontecer de hoje para amanhã, ela não vai acontecer do dia para a noite, ela vai acontecer em um processo de embasamento que a gente vai construindo, né? Um curso em milagres te proporciona essas bases para te querer mudar, né? Para te escolher mudar formas de pensar. E então, a cada dia, a cada momento que a gente traz uma disponibilidade aqui, é um passinho a mais que a gente está dando nessa, nessa caminhada de volta a Deus que temos que fazer aqui, né? Então, a gente não está aqui a passeio, né? Como a professora Lúcia Helena disse uma vez, que eu achei engraçado, eu achei muito bem colocado, a gente não está numa ego trip, né? Chegar aqui, querer só passear, querer só comer comidinha gostosa e que as coisas aconteçam do jeitinho que a gente quer e que tudo corra, né? Não, não é isso, né? A gente está aqui e a gente tem uma mente totalmente distorcida, né? Insana, como Jesus coloca aqui no curso, ele chama o ego de insano, né? Que é essa insanidade, essa ilusão que a gente entra e a gente precisa identificar, porque esse ego, essa mente que temos, ela bloqueia, né? Bloqueia o fluxo do nosso verdadeiro ser. Ela bloqueia a extensão do amor de Deus. E isso é grave. Isso é grave porque influencia diretamente na nossa felicidade. Influencia diretamente na nossa felicidade. Mas como assim, cara? A gente é feliz e como que isso influencia? Não, é que Jesus nos ensina que a gente só é verdadeiramente feliz quando estendemos amor, porque essa é a natureza do nosso ser e isso é imutável. Então, por mais que a minha mente pense outras coisas, pense que é outra coisa, se identifique com outras coisas, mas a alma só vai se saciar amando. E a alma, ela é imutável. Ela é imutável. Não tem como eu desconfigurar o que Deus criou de mim. Então, por isso que a gente se ilude tanto com o que nos faz feliz, o que é responsável pela nossa felicidade, pela nossa segurança, o que é responsável pela nossa, enfim, plenitude. Por isso que a gente se equivoca tanto.
e o caminhar de cada um, né, vai respondendo isso. Porque cada um tem um jeito de se sentir, ou de querer, ou de visualizar a sua própria felicidade, né? Visualizar o seu sucesso, vamos dizer assim. Mas, em verdade, essa situação só tem uma única resposta para todos, que é amar com Deus. Amar com Deus é amar como Deus, né? E amar como Deus é amar a partir do nosso verdadeiro ser, a partir da nossa essência, e não dessa mente individualizada, né? Que se individualiza cada um que vê, e ali define os critérios do que merece amor, do que não merece, do que é bom, do que é ruim, enfim, de todas as interpretações que o ego nos faz ter sobre um mundo separado, né? Um mundo desconectado, que em verdade não existe. Esse mundo desconectado não existe. Tem uma parte em Um Curso em Milagres que ele fala assim: o mundo não é, deixa eu ver se eu resgato a frase que ele trouxe, mas ele fala: o mundo não é tipo, vários prédios, várias construções com coisas que você precisa comprar. Ele fala assim que esse mundo que a gente vê aí ele fala ali nas ilusões das necessidades, né? Esse mundo separado de várias lojas, prédios, lugares desconectados, cheios de coisas que a gente não precisa, né? Qual a gente tanto se identifica, não é a vida real. É algo mais ou menos assim, tá? Que ele fala. Então, hoje, minhas queridas, nós vamos entrar, a gente já fez um caminhar até aqui, né? A gente está quase no meio do ano aí, iniciamos há 3 meses, eu acho, né? Os nossos estudos, e algumas coisas a gente já conseguiu ver aqui, né? A gente já soube, primeiro, já nos deparamos com essa questão do ego, dessa mente ao qual operamos e que precisamos curar. Já vimos, fomos ensinados que temos a resposta para esse ego, que é o Espírito Santo, que vem conciliar, né, a nossa percepção. Então, o ego, ele é a mente que interpreta, certo? Então, a mente que temos com Deus, ela conhece, ela não acha nada, ela tem certeza, ela tem conhecimento. E a mente ego, essa mente que fizemos então, que se desconectou desse conhecimento, ela interpreta, ela percebe. Então, ela acha, né? Ela cria a sua forma de interpretar. Então, visto que o nosso ego interpreta e acredita na sua maneira, isso nos causa muitos problemas. E fomos ensinados que temos a resposta para esses problemas. De novo, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo está em nós, habita em nós, e é a parte da nossa mente ainda conectada ao conhecimento. Então, o que o Espírito Santo vai fazer por nós? Ele vai pegar as nossas interpretações e vai purificá-las, né? Ele vai fazer elas ficarem de acordo com o conhecimento, refletindo as leis do conhecimento. Então, o Espírito Santo vai fazer com que essa mente que eu fiz perceba certo, perceba de forma verdadeira. Então, aqui a gente viu isso, que o Espírito Santo vai curar as nossas percepções. E isso significa curar as nossas crenças. Só que esse trabalho só é possível se eu abrir a minha forma de pensar.
se eu der disponibilidade para ele, ou seja, se eu quiser que ele entre na minha forma de pensar. E isso de início é visto como um problema para nós. Sabe por quê? Porque a gente não sabe nem o que a gente pensa sobre as coisas muitas vezes. O ego, ele nos dissocia tanto do poder da nossa mente que ele faz, né, as projeções e ele dissocia da fonte. Isso significa que o ego enxerga todas as coisas aqui fora. Então, ele foi criado por mim, ele foi criado já para dissociar eu da minha mente. Então, o ego, ele vai me colocar sempre numa visão externa, numa visão separada da minha fonte. Então, para o ego não existe essa mente que escolhe. Para o ego não existe essa mente que tem o poder do pensamento. Para o ego existem os irmãos aqui fora, as situações aqui fora, e tudo aqui fora tem poder sobre mim. Tudo aqui fora me afeta, o irmão me afeta, aquela situação me afeta. Então, o ego é essa tentativa, né, da mente, ou seja, é essa minha tentativa de me desassociar totalmente com o que eu sou, que é uma mente conectada com o todo. Então, o ego é essa força que me faz esquecer da minha mente, esquecer do que eu penso, esquecer do que realmente são as minhas crenças. Então, as crenças, a gente fala que elas estão a nível do inconsciente. Isso quer dizer que a gente está tão no automático aqui do comportamento, dessa dissociação de achar que é o outro que é o culpado, que aconteceu por causa do outro, que aquela situação, enfim, a gente está tão fora da nossa fonte, né, que para nós, dizer para nós que somos mente, que temos todo o poder do mundo ali, é algo é algo que a gente tem até medo muitas vezes. É algo que a gente, tipo, não, será? Porque o pensamento é tão depreciado por nós, tão depreciado. A gente tem vários deles, principalmente, né? Principalmente os nossos pensamentos egóicos, que estão o tempo inteiro, vai um, entra outro, e a gente não sabe nem que ordem eles seguem, e a gente não sabe, às vezes, nem da onde eles vêm, porque às vezes vem cada pensamento que a gente fala, meu Deus, olha o que eu estou pensando, não é assim? E aí tu não sabe o que realmente eles estão representando. Só que eu vou dizer para vocês algo, meninas. O Espírito Santo, ele faz um trabalho de correção da crença de tal forma que ele te devolve o teu poder de escolha do pensamento, ao qual a gente pensa que hoje a gente não tem. A gente pensa assim, eu pensei isso, né? Quando eu estava no momento da minha trajetória, eu pensava, meu Deus, mas como que eu controlo esses pensamentos? Eu não sei nem da onde que eles surgem, eu só vou fazendo o que surge, vou resolvendo o que dá, as coisas que me aparecem eu vou fazendo, e o resto não tem como, né? Eu ir para esse lugar. Ele não está de uma forma consciente para mim. Só que o Espírito Santo vai te ensinando a ir para dentro, pouco a pouco, é muito interessante. Porque com alicerces que ele vai te dando, né? E um destes alicerces é assumir a responsabilidade por tudo que acontece na tua vida, né? E a partir daí você ir olhando o que está causando certas situações na tua vida, certos padrões, o que em ti, né? Que forma você está operando, que está causando padrões se repetirem na sua vida, sem que você esteja consciente, né? Então,
ele vai fazendo um processo de autorresponsabilidade pelo que acontece, ele vai fazendo um processo de análise como que eu vou te falar, não análise, mas uma sensibilidade interior, onde você já começa a se perceber quando você está muito ansiosa, quando você está fora, desconectada, quando você está muito preocupada, quando você está com muita mágoa, quando você, enfim, ele já começa a fazer com que você fique sensível às tuas emoções, ao teu estado interior ruim, né? Para te você começar dentro daquela responsabilidade a caminhar para dentro. Então, esse curador que vai atuar nas nossas crenças, ele ele vai ser o nosso guia, né? Ele vai ser o nosso companheiro aí que vai nos guiar por um longo tempo, porque a gente tem muitos desmanches a fazer. E o que eu quero compartilhar com vocês hoje, e aí a gente falou também sobre as lições do Espírito Santo, né? E essas lições do Espírito Santo, que são as leis de Deus, que são as leis que representam a verdade, pois são as leis da unidade, né? Aonde para ter eu dou tudo a todos, aonde para ter paz eu ensino paz, para aprender, aonde eu tenho que ser vigilante a favor do reino de Deus. Essas leis colocam a gente, né, nessa encruzilhada. Meu Deus, como que eu vou conseguir fazer isso? Mas, de novo, ele vai te dando bases para você mudar a tua mente, né? Para você ir para esses lugares de unidade com o irmão. Porque a cura, lembrem-se, a cura de uma crença que te separa nada mais é que o teu desejo de unir. Para curar uma crença, basta só o teu desejo de desfazê-la. Basta só o teu desejo de olhar para ela, reconhecê-la e dizer: eu preciso desmanchar isso. E isso vai vindo para você. E ele vai te oportunizando situações que vão te dando oportunidade de olhar para crenças e olhar para essas consequências dessa crença. Vão te dando oportunidade de dizer aonde que eu estou colocando a minha mente. Deixa eu ver. Será que isso realmente vai acontecer? Do que eu tenho medo? Do que eu estou com medo aqui? Qual é o meu medo aqui? Né? Essa pergunta é tão importante para a gente ir fazendo. Qual é o meu medo aqui? E a gente ir olhando essas crenças com ele, né? E iluminando. Eu trouxe um slide hoje para a gente compartilhar, para compartilhar com vocês, que fala, que traz uma das grandes bases do curso, que me ajudaram muito, que me ajudou, aliás, essa frase me ajudou muito a sustentar mudanças fundamentais na minha mente. Eu quero compartilhar com vocês. Deixa eu só pegar aqui, tá? Só um momentinho que eu vou puxar aqui. PowerPoint. Esse aqui. Ué, por que não tá? Deixa eu ver de novo o que não compartilhou. Agora vai. Aqui. Tá dando para ver aí, turma? Tá dando para ver? Sim, Beleza. Obrigada, ótimo. obrigada, Fê. A dinâmica do ego. A dinâmica do ego. Isso mesmo. Bom, a dinâmica do ego é um dos subcapítulos do capítulo 9, tá? E o que Jesus tenta nos mostrar quando ele coloca o ego em perspectiva aqui no livro de Um Curso em Milagres? É a gente começar a entender como
essa mente pensa, né? O tipo de pensamento que o ego tem. Então, ele traz várias oportunidades de a gente aprender que determinadas formas de pensar, e você vai ver que são muitas, é ego, né? Para você começar a ter o discernimento de dizer quando você se vê, né, numa situação que mexeu com você, te abalou, você saber, esse é o meu ego, porque ele está pensando dessa forma, ele está controlando desse jeito, ele está frustrado por causa disso, enfim. Ele vai nos dando, né, as formas de pensar do ego. E aí tem no início desse subcapítulo, Jesus já começa falando desse jeito. Vamos começar essa lição sobre a dinâmica do ego, compreendendo, deixa eu só mover aqui que fica na frente, compreendendo que o próprio termo não significa nada. Contém a própria contradição de termos que faz com que ele seja sem significado. Dinâmica, por que ele fala que dinâmica do ego, esse termo no fim ficou sem significado? Porque ele fala que dinâmica implica o poder de fazer alguma coisa. E toda a falácia da separação está na crença, segundo a qual o ego tem o poder de fazer qualquer coisa. O ego é amedrontador para ti porque acreditas nisso. No entanto, a verdade é muito simples. Todo o poder é de Deus. O que não é de Deus não tem poder para fazer nada. Todo o poder é de Deus. O que não é de Deus não tem poder para fazer nada. Muito interessante isso, não é, gente? É muito interessante. Jesus vem aqui nos ensinar que o ego não tem poder para fazer nada, que somos regidos pela lei do Pai. O todo poder é de Deus. Ou seja, o que é de Deus não tem nada que a gente possa fazer para impedir. Então, todo o poder é de Deus. E o que é do ego, ele não tem o poder para fazer nada, porque o ego é feito por mim. O ego é feito, ele não é criado. Então, como ele é feito, ele pode ser desfeito também. O ego é feito a partir da minha crença, a partir da minha mente acreditando em coisas falsas a respeito de mim, a respeito do irmão. E como a minha crença, o ego, é essa crença falsa, mas para mim, essa crença, eu acredito, né? Nessa forma como ele me coloca, eu vivo os efeitos disso. Mas porque eu fiz, porque eu uso o poder da minha mente, a gente vai abrir um pouco isso, tá? Mas é assim, porque eu uso o poder da minha mente para colocar nas falsidades do ego. Eu acredito no ego, eu acredito nas limitações, eu acredito no medo, eu acredito. Então, por eu usar o poder da minha mente nas crenças do ego, eu vivo todas as limitações. Aí não adianta eu falar, ah, não é real. Para mim é real. Para mim é real que eu não posso ser feliz sem essa situação na minha vida. Para mim é real que eu sou dependente dessa situação na minha vida. Sem essa situação, sem essa. Eu não sou inteiro, não sou. Eu acredito que essa pessoa pode me ferir, pode me prejudicar. Então, eu boto o poder da minha crença aonde eu quiser. Então, é tão importante a gente entender aonde está a nossa crença. É todo o segredo. Aonde está a minha crença? Onde eu estou colocando a minha crença? Para mim poder desfazer. Porque essa crença ela só está tendo poder sobre mim porque eu ainda estou investindo nela. Eu ainda estou acreditando. Acreditar, o poder do crer, né?
ele é enorme. E aí eu uso a falsidade do ego, né? Eu acredito na falsidade do ego, vivo limitações que não precisaria viver e as atribuo a Deus. E as atribuo ao Pai, que não conhece o medo, que não conhece uma mente diferente da que ele fez para nós. Então, pegando essa frase, esse ensinamento, todo o poder é de Deus. O que não é de Deus não tem poder para fazer nada. Esse é um grande alicerce para nos sustentar em momentos onde a nossa mente quer acreditar em muitas coisas que não são verdadeiras. Só que nesse caminhar eu até vou descobrir o que não é verdadeiro, porque nem sempre eu sei. Porque o que eu acredito é verdade para mim, é real para mim. E eu vou precisar do Espírito Santo para mim aprender o que não é verdadeiro. E pegando essa deixa, todo o poder é de Deus, o que não é de Deus não tem poder para fazer nada. Aproveitando esse ensinamento, a gente vai abrir ele, tá? E eu trouxe algumas frases de um curso em milagres, de outras partes até, que vai nos mostrar um pouco do poder do nosso pensamento, tá, pessoal? Do poder que tem a nossa mente. E o quão importante é a gente restabelecer o nosso poder de escolha do pensamento, que hoje não temos. Que hoje as coisas vão acontecendo com a gente não sabe por quê. De novo, situações se repetem, ciclos, padrões, e a gente não sabe de onde eles vêm. E a gente não sabe o porquê vive eles. E acha que muitas vezes, de novo, Deus é o ao acaso, é má sorte, né? É culpa de alguém, e nunca se apropriando e assumindo a responsabilidade de onde estamos colocando a nossa crença, no que estamos acreditando. Se todo o poder é de Deus e o que não é de Deus não tem o poder de fazer nada, vocês acham que existiria medo aqui no mundo? Vamos pensar juntas? A gente teria medo de coisas. Vamos falar aí, alguém tem alguma situação de algum medo que tem e que de que algo aconteça, ou alguém quer abrir algo que já enxerga que tem medo que aconteça e que, mas se todo o poder é de Deus e o que não vem é de Deus não tem poder de fazer nada, a gente já consiga perceber que a mente está alicerçada numa crença irreal. Às vezes, a sensação que a gente tem, por exemplo, de não conseguir se sustentar. Muitas vezes a gente não tem essa situação de ter medo de não conseguir se sustentar sozinha ou de ser autossuficiente em vários pontos. A gente não tem esse medo? Não sei, é um medo que vem. Bem, Olha, se a gente não se alicerçar, a hum, gente tem medo de tudo. Por exemplo, eu tenho medo de tudo. sim, De ter dor de cabeça, de perder um pet, de meu filho sofrer um acidente de carro, de não me sustentar, medo do sim, amanhã, medo sim. que dá um Medo da temporal, solidão, medo de tudo. Então, tem que estar sempre alicerçado. Tem que sim, estar sempre com o exatamente. Espírito Santo. Exatamente. Tu tem que estar sempre compreendendo o que é tua verdade. Em algum lugar, a luz do que é você tem que estar ali. Todo o poder é de Deus. O que não é de Deus não tem o poder de fazer nada. Então, quantos medos eu passo, quantos medos eu tenho desnecessários? E esses medos estão na minha vida porque eu estou acreditando em coisas que eu não precisaria acreditar. Eu estou colocando o poder da minha mente em coisas que eu não precisaria colocar.
que eu não deveria colocar. Mas como que eu sei se essas crenças foram inventadas, foram criadas por mim? Foram a forma que eu interpretei o mundo. Foi a forma que eu comprei coisas do mundo, que eu interpretei por mim mesmo. Então, olha o quanto eu preciso de guiança novamente para desfazer todas essas crenças que acabam me colocando uma imagem minha de uma forma tão vulnerável, tão suscetível a tudo, tão desempoderada. Olha o que Jesus fala aqui para nós. Precisas compreender que a vulnerabilidade ou a invulnerabilidade, então, vulnerabilidade ou a invulnerabilidade é o resultado dos teus próprios pensamentos. Nada, exceto os teus pensamentos, pode atacar-te. Nada, exceto os teus pensamentos, pode fazer-te pensar que és vulnerável. E nada, exceto os teus pensamentos, pode te provar que isso não é assim. Olha isso, gente. Então, ou a tua fraqueza, ou a tua força, a tua invulnerabilidade, que é mais do que força, né? É o resultado dos teus próprios pensamentos, da forma como tu pensa. Nada exceto os teus pensamentos pode atacar-te. Vamos por parte aqui. Nada exceto os teus pensamentos pode atacar-te. Em quantas situações acontece algo e a mente já começa a criar o enredo. Ai, mas isso não vai dar certo. Ai, mas isso vai ser uma catástrofe. Nossa, mas isso aqui é uma desgraça. Nossa, isso é ruim para ela. Nossa, a gente sempre, né? O ego sempre interpreta a favor do risco e do medo. Então, a primeira coisa que a tua mente vai falar é que fudeu. Pelo perdão da palavra, mas não é isso? Qualquer situação que aconteça diferente da expectativa, mudança, o ego odeia mudança, gente. Uma mudança inesperada, o ego entra em pânico. Por quê? Porque a nossa mente, ela está totalmente alicerçada em crenças falsas do poder que o ego tem de prejudicar. A gente acredita que o ego pode prejudicar, que o ego tem poder, a gente acredita. A dinâmica do ego, quando ele colocou ali que a dinâmica não era o termo mais apropriado, porque dinâmica é algo que tem, né, poder, tem força e o ego não tem força para fazer nada, mas ele explica que ele faz porque a gente acredita nele. Então, quando ele nos dá essa dica, eu até perdi aqui a linha do meu raciocínio, mas daqui a pouco vem. Mas quando ele nos fala que o ego ele não tem poder, porque ele é feito por nós, então ele pode ser desfeito e os efeitos serem totalmente dissipados, ele, ele nos diz que o que nos ataca é o próprio pensamento. Então, quando a gente tem essas situações que acontecem na nossa vida, essas mudanças que acontecem, o ego sempre tem um enredo ali preparado, baseado numa crença dele de que essas coisas externas, esses fatores externos têm total poder sobre ele. Enquanto o que realmente tem poder sobre o Filho de Deus é a sua mente. O que tem realmente poder sobre mim é os meus pensamentos, a mente que o meu pai me deu. A mente que o meu pai me deu para criar, para pensar como o pai e criar abundância, criar a partir do amor, eu vou lá e faço o quê? Acredito nas crenças do ego. Acredito no poder dessa mente que dissocia tudo, dessa mente que coloca tudo aqui para fora e acha que tudo aqui fora tem poder sobre ela. Então a gente acha que todo o externo tem poder sobre nós. Então, os nossos pensamentos, quando uma mudança acontece, quando está num território desconhecido, quando a gente fica numa situação que a gente não consegue controlar,
o ego, ele entra em pânico, não é mesmo? Muita preocupação, muito medo. Por quê? Porque a gente acredita que tudo aqui fora vai ter o poder de nos afetar, que a gente não tem poder nenhum, que a gente é totalmente vulnerável. E aí ele vem com vários pensamentos, olha, isso não vai dar certo, isso vai dar ruim. E aí, dentro dessa realidade que a gente vive, desses pensamentos, dentro dessa vibração, são esses os efeitos que a gente acaba experienciando, é isso que a gente tem que entender. Não existe pensamento neutro, já tem nos exercícios. Todo pensamento, ele reflete uma crença, e a partir dessa crença, uma vibração que atrai o semelhante daquilo. Então, eu estou o tempo inteiro vivendo os efeitos dessas crenças, aonde o externo realmente parece ter poder sobre mim, aonde o outro parece realmente ter influência e poder sobre mim, aonde eu pareço ser realmente muito vulnerável. Eu estou refém dessas minhas crenças. Mas primeiro eu escolhi colocar o meu pensamento ali nessas crenças, sem eu nem mesmo saber muitas vezes. Nada, exceto os teus pensamentos, pode atacar-te. Teve um acontecimento agora que aconteceu com uma companheira nossa do Encontro Santo, e aconteceu uma situação que totalmente fora do escopo dela, né? Uma situação profissional que ela não estava esperando. Uma pessoa que tinha falado numa parceria de elas fazerem junto um espaço, enfim, essa pessoa saiu e deixou ela ali, né? Ou seja, ela descumpriu um contrato de acordo com o pensamento do ego, tá? Ela descumpriu com o contrato. E aí, o que que o ego faz a primeira coisa que o ego quer fazer? Ele quer culpar, ele quer achar que aquilo vai ser a maior desgraça de todos, que aquilo não vai dar certo, que agora ele vai trazer o quê? Ideia de prejuízo, ideia de. Ele vai colocar a tua mente, ela vai estar alicerçada em todas essas ideias, né? Do medo. E aí, a gente conversando, eu falei, né, que era uma grande oportunidade de ela desmanchar essas crenças, porque o universo vai te dando essas oportunidades, né, de você ir tirando a tua mente desses medos, dessa forma de pensar. Porque ele te dá um grande alicerce já, ele nos dá um grande alicerce aqui, e isso me ajudou muito em mudar a minha mente de forma fundamental. Todo o poder é de Deus, o que não é de Deus não tem poder de fazer nada. Então, eu falei, não deixa a tua mente, claro que, de novo, a nossa mudança de crença, quer dizer, o dissolver das crenças, ele é um processo. Então, muitas vezes, situações vão vir na sua vida para você ir desmanchando pouco a pouco, para você ir enfraquecendo. Porque o Espírito Santo sabe usar essas disponibilidades que a gente dá, de ir soltando, né, uma forma de pensar. Então, quando eu tenho todo o poder é de Deus e o que não é de Deus não tem o poder de fazer nada, e vem um irmão e fala para mim assim, fulana, eu estou saindo da nossa sociedade e aquilo te pegou de surpresa, e aí a tua mente começa. Aí que é a oportunidade de você enxergar aonde a tua mente está morando, aonde os teus pensamentos estão, aonde a tua mente, que tem poder, como que crê, está crendo. Eu creio que isso vai ser a minha ruína. Eu creio que essa situação vai me prejudicar. Que assim seja. Que assim seja, o campo fala. Porque a tua mente ela foi feita para criar a partir da crença. Então, quando a gente coloca as nossas crenças nessas limitações, porque a gente acha que é assim,
porque a gente viveu assim, porque a gente já viu que aconteceu assim, porque com fulano aconteceu, então comigo vai acontecer, porque uma vez lá atrás aconteceu isso comigo e vai acontecer de novo. Então, quando eu me baseio nesses entendimentos do ego e nessa forma que o ego me fez enxergar as coisas, eu estou alimentando o meu desempoderamento. Eu estou alimentando, né, a minha impotência. Eu estou alimentando a minha vulnerabilidade por deixar a minha crença ali. Essa pessoa me prejudicou. Essa situação vai ser ruim para mim. Então, a gente foi trabalhando e a gente foi conversando, né? Quando às vezes o ego estava muito forte, a gente ia conversando. Eu falava, vai que é hora de tu entregar tua mente para o Espírito Santo. Esse só é uma grande oportunidade de cura. Usa essa situação para te ir saindo desses pensamentos. Porque se ele fala que o que não vem de Deus não tem o poder para fazer nada, e que a minha mente que dá o poder para o que não é de Deus ter feito na minha vida, então deixa eu tirar minha mente desse lugar, aonde eu fico acreditando que o outro tem o poder de me ferir, que o outro tem poder de me prejudicar. Entendem? Entendem como o ego dissocia o teu poder, aonde o teu verdadeiro poder está em que eu acredito. Ali eu crio tudo na minha vida. Eu crio a minha vulnerabilidade ou a minha invulnerabilidade. Então, o Espírito Santo faz com que você volte à tua fonte e enxergue. Eu estou criando vulnerabilidade na minha vida acreditando nisso. Ele faz você ter de novo esse poder de escolha. Eu não quero mais acreditar que esse desmanche aqui, ou que esse rompimento, que essa situação foi ruim para mim, é ruim para mim, ou está trazendo desgraça, ou vai trazer desgraça. Então, eu recuso de deixar minha mente nesse lugar, nessa crença. O Espírito Santo vai te levando a esse lugar de empoderamento novamente. Por quê? Porque você vai ser capaz de enxergar aonde você está colocando a tua crença. Nada exceto os teus pensamentos pode atacar-te. Olha isso, gente. Sempre que você se sentir preocupada com medo, medo do futuro, medo da solidão, sempre que vier esses sentimentos, pensa que é só os teus pensamentos te atacando. É só a tua mente e os teus pensamentos acreditando no que não é verdadeiro. Oportunidade de olhar para isso. Oportunidade de cada oportunidade, uma oportunidade de dizer, desmancha isso. Porque os meus pensamentos de ataque estão atacando a minha invulnerabilidade. Esse é um dos exercícios que tem no livro de exercícios e que eu carrego esse pensamento comigo também. De novo, aqui, um curso em milagres, ele me deu muitas bases para a mudança fundamental da mente. Uma foi essa, que todo o poder é de Deus e o que não vem de Deus não tem o poder de fazer nada comigo. Sempre que acontecia algo na minha vida, uma ruptura, uma mudança, que eu ficava, eu via que mexia comigo, eu me alinhava nesse pensamento e não deixava minha mente ir mais para outros lugares. E quando ela ia, eu falava, Pai, desmancha essa vontade que eu tô de culpar a pessoa. Pai, desmancha esse pensamento de que eu acho que isso foi algo muito ruim que aconteceu na minha vida, que isso tem o poder de afetar a minha vida de forma muito negativa. Tira esse pensamento. Então, ele me restaurou e foi desmanchando os meus medos. Ele foi diluindo isso. E hoje eu percebo que eu sou muito mais aberta e menos resistente às mudanças. Elas não me assustam mais. Eu comecei a entender, porque antes o que era muito ruim, porque eu não mudava nada, tá? Pensa numa pessoa resistente à mudança. Eu aqui. Podia ficar agarrada na M, mas ficava. Porque pelo menos era algo que eu conhecia. Não, eu posso ficar aqui na M, porque a M eu sei lidar com a M.
E eu ficava ali para não mudar, né? E hoje eu percebo que as mudanças, eu estou muito mais aberta à mudança. E que, principalmente, às vezes, não mudança que parte de mim, né? Porque poucas mudanças partem de mim, mas as mudanças que a vida me traz, que eu aprendi a entregar muito, né? E deixar que as coisas venham, e não, às vezes, fazer as mudanças por conta própria, eu sempre entrego, mas as mudanças que o fluxo da vida me trouxe, eu já compreendo, a minha mente já está num lugar que diz, isso aqui veio ao meu favor. Minha mente já vai ali, isso aqui está me beneficiando. Isso aqui está conspirando ao meu favor. Isso aqui vai ser bom. Então a minha mente ela já vai para esses lugares de força, de invulnerabilidade. Né? Eu tive um rompimento de uma sociedade também e venha para mim. O que não, se é de Deus, o que não é de Deus não tem poder para fazer nada. E o que é de Deus só vem para me abençoar. Então, se isso aconteceu, é de Deus e vem para me abençoar. Nada vai mudar. Isso foi um movimento positivo. E muita gente vinha e falava para mim: Nossa, que situação! Essa pessoa foi ingrata, essa pessoa não reconheceu, essa pessoa. E eu camuflava e falava: Não, esse foi um movimento da vida, é porque é para o melhor. Isso veio para conspirar para o melhor. Então você começa a tirar a tua mente dos teus pensamentos que atacam a tua invulnerabilidade. Nada, exceto os teus pensamentos, pode fazer-te pensar que és vulnerável. Olha aqui, gente. Nada, exceto os teus pensamentos, pode fazer-te pensar que és vulnerável. Só eu que posso dizer assim, essa situação foi ruim, é ruim, essa situação aqui foi uma catástrofe, essa pessoa é só eu posso me colocar nessa posição, olha o tamanho do meu poder. Então, só eu colocando a minha mente a pensar dessa forma, posso atacar a minha invulnerabilidade. Só eu posso distorcer um grande poder que eu tenho. Interessante isso, não é? Só eu. Isso nos aumenta, nos faz aumentar a nossa responsabilidade por tudo que acontece na nossa vida. Aonde estou colocando a minha mente? Porque as coisas vão acontecer e a tua mente vai estar naquele mesmo padrão de achar que é a vítima, de achar que é vulnerável, de achar que não tem nada a ver com isso, de achar que a culpa é sempre do outro, a culpa é sempre da circunstância. E não tem nada que você possa fazer. Então, nada exceto os teus pensamentos pode fazer-te pensar que és vulnerável. E nada, exceto os teus pensamentos, pode te provar que isso não é assim. Então, ou o meu pensamento, ele vai mostrar que eu sou vulnerável, olha que interessante isso, ou ele vai me mostrar diferente. Tudo depende de onde eu coloco a minha crença, aonde eu coloco a minha mente para acreditar. Olha a tamanha necessidade que temos da cura do Espírito Santo das nossas crenças egóicas, para a gente parar de colocar a nossa mente no medo, de colocar a nossa mente no externo, né? Que é onde o ego nos coloca, o outro é sempre aqui fora que tem poder. A tua capacidade de dirigir o teu pensamento da forma que escolheres é parte do poder que ele tem, ó. A tua capacidade de dirigir o teu pensamento. Aonde eu estou colocando o meu pensamento? Aonde eu estou, no que eu estou acreditando aqui? Então, a tua capacidade de dirigir o teu pensamento da forma que escolheres é parte do poder que ele tem.
Se não acreditas que podes fazer isso, negaste o poder do teu pensamento e assim o tornaste impotente em tua crença. Então, eu posso acreditar que eu não tenho poder nenhum sobre o meu pensamento. Eu posso ficar nesse lugar, tá, gente? Ah, não tem nada que eu possa fazer, meus pensamentos são vários, é um atrás do outro, não tem como eu controlar, não tem como eu saber. E tu pode ficar nessa inconsciência com relação ao que você pensa, ao que você acredita, né, ao que está movendo as tuas ações. Mas você nega o poder que o teu pensamento tem por dizer que o teu pensamento é impotente. Então, se eu acho que o meu pensamento é impotente, que não afeta a minha realidade, que o que eu estou pensando fica só para mim, que aqui é só eu que sei e isso não tem efeito nenhum aqui fora, eu dei o poder da minha crença a invalidar o poder do pensamento. Eu, com a minha crença, invalido o poder do pensamento. E aí eu fico de novo, vivendo situações desnecessariamente, sem saber por quê e sem ter como mudar. E como a gente repete padrão, não é mesmo? E como a gente vive de novo e de novo coisas. As coisas se repetem, as situações vêm, né? E a gente fica achando que tá tudo aqui fora as respostas de novo. É tudo culpa de alguém aqui. Sempre vai ser culpa de alguém, cada situação vai ter um responsável. Então, a tua capacidade de dirigir o teu pensamento da forma, deixa eu ver como é que tá quase, temos mais 5 minutinhos aqui. A tua capacidade de dirigir o teu pensamento da forma que escolheres é parte do poder que ele tem. Então, você precisa retomar esse poder, que é a tua capacidade de dirigir o teu pensamento da forma que escolheres. E isso significa, quero continuar acreditando nisso, é enxergar uma forma de pensar e dizer, quero continuar com a mente aqui, quero continuar apoiando esse enredo da culpa de que o fulano é culpado, quero continuar apoiando esse enredo de que eu acho que eu não sou suficiente, eu não sou capaz de acreditar que eu não sou capaz, quero continuar apoiando essa crença. Não é mesmo? Então, a tua capacidade de dirigir o teu pensamento da forma como você escolher é parte do poder que ele tem. Eu tenho essa capacidade de dizer aonde eu quero, como que eu quero acreditar, no que a minha mente vai acreditar, porque o Espírito Santo me traz essa capacidade. Que o ego quer se fazer, quer que eu não conheça. O ego quer deixar eu pensando que eu sou um corpinho vulnerável aqui fora. E que a minha mente não existe. Que não importa. A engenhosidade do ego para se preservar é enorme, mas brota do próprio poder da mente que o ego nega. Ó, a engenhosidade do ego para se preservar é enorme, mas brota do próprio poder da mente que o ego nega. Então, o ego ele se preserva por nos desempoderar mentalmente, né? Por não nos fazer ir na fonte, na raiz do que estamos acreditando, porque o ego ele não quer se mostrar como alguém que, como algo que nos traz medo. Ele se camufla como poder, como sensação de poder, e, e ele quer que a gente fique aqui fora, distraídos, né? E esquecendo que a gente pertence a um outro lugar, de certa forma, né? Que a vida, que tudo começa a partir de um outro ponto, não é do ponto externo, é do ponto interno.
Então, o ego sempre vai fazer, essa mente ego sempre vai fazer com que você esqueça do teu mundo interior, do que está passando pela tua mente. Ele não vai querer dar importância. Quando acreditas, a última agora para nós, quando acreditas em alguma coisa, fazes com que seja verdadeira para ti. Isso é muito real, gente. Quando acreditas em alguma coisa, fazes com que seja verdadeira para ti. Então, por mais que a verdade de Deus para nós é tão diferente do que muitas coisas que vivemos aqui, o que eu acredito, eu tenho como verdade. Então, a mudança fundamental que a gente tem que fazer é a partir da mente, é a partir da crença. Só mudando a crença que a gente vai conseguir experienciar as coisas aqui de forma diferente. Até tem um experimento muito interessante, porque Jesus nos explica num curso em milagres que até deixa eu parar de compartilhar aqui eu quero entrar em outro tema. Peraí. Rapidinho aqui falando até sobre para a gente mudar, a gente precisa primeiro mudar a crença. O Jacob Petrie, né, que é um filósofo que fala muito sobre, né, a expansão de consciência e sobre o verdadeiro eu e o falso eu. Ele tem o ego ali como falso eu, o verdadeiro eu como, né, a mente crística, enfim. Ele estava falando sobre essa lei que o que define os nossos comportamentos, nossas atitudes, são nossas crenças. Então, muitas vezes, se a gente quiser se deparar com o que realmente a gente acredita, para a gente prestar atenção no nosso comportamento. E Jesus já nos ensina aqui em Um Curso em Milagres que o nosso comportamento ele não tem autonomia. Ele parte de uma crença. O comportamento é sempre uma consequência de algo que eu acredito. Para mim mudar o comportamento, eu preciso mudar a forma como eu penso. Não tem outra forma. Aí o Jacob Petrie estava falando de um experimento que eles fizeram para como é que é aqueles que fazem degustação de vinho, como é que se chama? Que eu esqueci o nome, alguém sabe? Enfim, se ninguém sabe, não tem problema, mas vamos só para gente. Enólogo, alguma coisa parecida com enólogo? Isso, pode ser, amiga, que eu também não sei esse termo, mas enfim, eles pegaram 3 tipos de vinho, mas na verdade eram o mesmo vinho, só que estavam em garrafas diferentes e com preços diferentes. Aí tinha um vinho caro, um vinho médio e um vinho barato. Aí eles deram para esses experts em degustação de vinho falar qual vinho era melhor. Então colocaram pessoas normais, o expert, fizeram uma pesquisa. E por unanimidade, todos falaram que o vinho mais caro era o mais saboroso. E na verdade, o experimento era com o mesmo vinho. Olha que interessante. Então, ele quis exemplificar ali, né? Ali no experimento, quis exemplificar e ele veio mostrando que o que define as nossas decisões, as nossas ações, é o que a gente acredita. Então, todos acreditam que um vinho caro é melhor. E por isso, eles foram lá provar e todo o mesmo vinho, mas todos falaram que o vinho da garrafa mais cara era o melhor. Ou seja, a mente ela vai procurar o que ela valida. Ela vai buscar a afirmação do que ela valida. O comportamento, ele é isso, né? Então, eu percebi outra coisa falando do comportamento e das crenças, né? Mas aí eu vou falar rapidinho de uma experiência minha. Eu sempre ia numa loja
que eu gostava, adorava os modelos de roupa daquela loja, só que eu nunca comprava, porque eu achava cara. E eu acabava indo numa loja perto e comprava alguma coisa que, eu me agradava lá, mas não era o que eu realmente gostava, mas era o que eu conseguia mentalmente conceber. Muito interessante isso. E por algumas vezes, isso é num processo de tempo, tá? Curando crenças, entregando crenças, e enquanto eu acreditava que eu não podia comprar naquela loja, eu não comprava. Eu obedecia a minha crença, eu não conseguia agir diferente. Porque se eu fosse comprar, eu iria me sentir como uma irresponsável, uma inconsequente. Então, a minha ação, ela refletia a minha crença. Eu não posso, é muito caro. E eu, dentro desse processo, né? De novo, isso eu não estou falando que é do dia para a noite, situações que eu entregava. Eu uso todas as situações do meu dia a dia para perdoar as minhas crenças. E eu saía da loja e falava, Senhor, por que que eu penso que eu não posso comprar essas roupas? Por que que eu ainda penso que eu não posso comprar essas roupas, que eu não posso ter? Aí no início eu perguntava, Senhor, será que eu deveria ter levado? Eu gostei. Ou, Senhor, por que que aí depois outro dia, enfim, eram situações que vinham e eu falava, por que que eu acredito que eu não posso? Me mostra, né? Eu sempre pedia, eu acredito que eu não posso, eu sei que isso não é, porque você dá o que bate no nosso coração. E por que que eu acredito que eu não posso? Mas eu achava engraçado porque eu não conseguia comprar naquela loja. Eu não conseguia, eu ia lá, eu olhava, adorava as peças. Eu não levava porque é caro, não posso. E aí, dentro do processo, foi muito maravilhoso, porque algumas vezes eu fui perguntando por que que eu acho que eu não posso? Por que que eu acho que eu não posso ter isso? Por que que eu tenho essa crença nessa limitação? Então eu ia entregando, eu não quero essa crença. Me ajuda a desmanchar essa crença. E essa crença, ela é enraizada com várias outras crenças, né? De achar que o outro também não merece, em barganhar desconto para alguém, em estar achando que o outro tem que perder para te ganhar. São várias formas de tu ir expandindo e desmanchando crenças de escassez, que são essas crenças do ego, que limitam o que a gente gosta. Mas há pouco tempo atrás, eu fui na loja que eu gosto e eu peguei vários modelitos. Eu peguei vários modelitos, eu estava precisando de um estilo de roupa, falei, eu fiz uma doação do que eu tinha, eu falei, eu preciso renovar. E eu passei lá e eu olhei e eu não tive nem a necessidade de olhar na etiqueta. Eu, para te ter, eu só compartilho isso com vocês porque é um lugar onde a gente está falando de algo mais profundo, não é sobre comprar roupa, obviamente. É sobre isso. É sobre uma mudança de padrão que eu consegui estabelecer, porque antes eu não conseguia comprar. A minha crença não permitia. É isso, é em falar onde a nossa ação ela não tem autonomia. Eu não conseguia tomar aquela decisão, vou comprar. E da, e, e da última vez que eu fui nesse lugar, eu estava num estado onde eu não tive necessidade nem de. A minha mente estava tão limpa dessa crença que eu não tive nem a necessidade de olhar na etiqueta. Eu nem quis, porque a minha mente não condicionou. Posso, não posso, é muito, é pouco. Sabe esses critérios que o ego nos coloca? Eu peguei, gostei, gostei, gostei. Vou levar. E aquilo entrou. Ou seja, quando a mente está nesse estado de certeza, quando ela não é bloqueada por crenças, ela vai criando a sua realidade. A sua realidade conforme a gente quer. Porque muitas vezes a gente não faz o que quer
ou não acontece da forma como a gente quer, porque a gente acha que não pode. Não é assim? Porque tem uma crença ali que te diz, você não pode, não é para você, é insuficiente, enfim. Eu só quis trazer um exemplo de cura minha, assim, que eu vi de mudança fundamental da minha mente. Eu assim, caramba, eu não estou mais criterizando, eu não estou mais, a minha mente não está mais condicionando. E algo que eu realmente gostei, eu posso realmente criar para mim. Eu tenho, né? E criei, porque já foi isso. Antes, algo que eu não me permitia, porque dentro da minha crença, né? E aí tu vai desmanchando essas crenças. Tu vai retomando o teu poder de ver. Será que eu realmente não posso? Ou será que realmente isso vai me ferir? Será que realmente isso vai ser uma desgraça na minha vida? Será que realmente eu não consigo? Você vai vendo onde a tua mente está te alicerçando. Então você vai retomando o teu poder de escolher no que crer. Então, essa era o nosso papo de hoje, de a gente entender que nada que não venha de Deus tem o poder de fazer nada. Mas a gente dá o poder ao ego. A gente dá o poder, a nossa mente dá o poder a crer, né, por crer nas limitações, por crer nas ameaças do ego. E o ego só tem poder porque a gente acredita. E a gente precisa começar a desacreditar. Porque à medida que eu faço essa crença, eu desfaço essa crença. Crenças são mudadas. Crenças não são sentenças, elas são sentenças até eu descobrir que elas não precisam estar ali. Elas são sentenças até eu iluminar elas. Então a gente precisa entender aonde está o poder da nossa mente. Aonde a gente está botando o poder. E aonde está o nosso poder. Ele nunca vai estar fora de nós. Deus não criou nada fora de nós. Ele nos criou seres íntegros, como criadores com Ele. Então, se eu sou criador com Deus, como que eu estou com medo de tudo aqui fora? Por que que eu estou com medo de tantos detalhes aqui que vão me afetar? Por que que eu me sinto tão vulnerável? Por quê? Porque o poder que Ele me deu, a minha mente e os meus pensamentos, estão mal alocados, estão mal empregados. E eu preciso restaurar isso. Eu preciso restaurar isso. Então, essa é a nossa aula de hoje. Trazer à nossa consciência o que realmente faz a diferença nas nossas vidas, os nossos pensamentos. Certo, meninas? Importante. Eu sei que tudo isso, muitas vezes, é um pouco assustador, vamos dizer assim, porque a gente não sabe por onde começar, parece. Parece às vezes, cara, eu tô tão distante de tudo isso, né? De pegar, às vezes, ir para dentro da minha mente, de entender o que está se passando lá, aonde que eu estou escolhendo a limitação, aonde que eu estou escolhendo. Parece que esses lugares ainda estão distantes, mas não estarão mais. Porque a cada instante que você, do seu dia, que seja um minutinho do teu dia, você se ateve a um padrão, você se ateve a um pensamento boicotador, que você pediu uma luz, que você parou e analisou ele, que você não se identificou como ele sendo você, você já está mais perto de todo esse poder. Então, não duvide de onde o Espírito Santo vai contigo, você dando a tua disponibilidade. Não duvide.
aonde ele te leva. No fundo das crenças mais distantes que você nem imaginava que tinha. Mas ele vai te mostrar, uma por uma, se assim a gente permitir. E não esqueçam que a gente está só começando, a gente, a gente só está sendo apresentado a um caminho, tá? A gente só está sendo apresentado. Temos um processo aí pela frente, né? E ele vai nos ajudar com certeza, tá certo, meninas? Me estendi aqui, né? Mas muito obrigada, viu? Uma boa semana para todos nós. Obrigada, Rosane, Pati, Dani, Meline, Fê. Muito obrigada pela aula de hoje, por estarmos aqui. Que a gente tenha uma semana abençoada, né? Consciente e atenta a padrões, a formas de pensar, que a gente já pode ir pegando, né? Que a gente já pode ir vendo estado interior, como é que tá o nosso estado interior, como é que a gente está se sentindo, e olhando para isso e entendendo, né? O que a mente está falando, né? E sabendo que para qualquer fala que a mente tenha, o Espírito Santo tem a luz, né? Que contrapõe uma fala de medo. Tá certo, queridas? Fiquem com Deus, viu? Beijão, boa noite e boa semana para nós.